E aí, beleza? Depois de sobreviverem aos ataques do governador e uma onda enorme de zumbis, o grupo de Rick seguiu para um lugar chamado Terminus. No entanto, não se passava de uma armadilha e o grupo foi capturado e ficaram presos em um vagão de trem abandonado. Agora, os prisioneiros no vagão de carga estão fazendo armas. Rick e Abraham estão ensinando os outros como atacar quando as portas se abrem, mas seus planos são frustrados por uma granada de fumaça. Todos são forçados a sair e um membro de Terminus nocauteia Rick. Quando Rick acorda, está com Bob, Darrell, Glenn e mais 4 prisioneiros. Eles estão de joelhos na frente de um tronco. 2 homens entram e começam a matar os prisioneiros. Antes de Glenn ser nocauteado, Gareth chega e pede uma atualização. Bob diz a Gareth que Eugene sabe como curar as coisas e sugere ir a Washington. Gareth os ignora e pergunta a Rick sobre a mochila com as armas na floresta. Rick diz que tem armas e um facão e jura matar Gareth. Mas antes que algo aconteça, há um tiroteio e uma grande explosão. Enquanto isso, Carol e Tyrese caminham pela floresta perto dos trilhos. Carol pergunta se Tyrese está pronto para matar zumbis novamente, mas ele ainda está lutando com isso. Eles são interrompidos por uma horda que se aproxima, então se escondem. A horda se atrai pelo som de tiros e Carol acha que vem de Terminus. Eles decidem verificar. Enquanto caminham pelos trilhos, Carol e Tyrese encontram um homem de Terminus chamado Martin, falando no rádio sobre uma mulher com uma espada e um garoto com um chapéu. Eles o capturam e o amarram em uma cabana próxima. Carol diz a Tyrese para vigiá-lo e cuidar de Judith, enquanto ela vai à frente. Martin avisa Carol que ela não vai chegar perto, mas ela o ignora e sai. Carol se disfarça com entranhas de zumbis e vai em direção a Terminus. Ela vê Rick e os outros sendo levados para dentro e monta uma posição estratégica com seu equipamento. Usando um rifle de precisão e um foguete, Carol explode um tanque de propano, envolvendo os zumbis em chamas. Ela entra sorrateiramente na base. Dentro, os 2 açougueiros discutem se devem sair para ajudar. Rick os surpreende, quebra as amarras com uma lâmina escondida e os mata. Ele liberta os outros e diz para deixarem os corpos virarem zumbis. Eles encontram uma sala cheia de corpos humanos desmembrados, o que deixa Rick enojado. Ele ordena que seus homens matem os membros de Terminus sem hesitação. Eles saem e veem zumbis atacando os moradores de Terminus. Os 4 homens lutam contra os zumbis para chegar a um vagão de carga e libertar um prisioneiro preso. Mas o prisioneiro é devorado por um zumbi. Eles continuam e Rick mata um membro de Terminus e pega sua AK-47. Ele mata vários outros e distribui rifles para o restante do grupo. Em outra parte do lugar, Carol se move pela base, eliminando membros de Terminus enquanto se mistura com a horda. Ela entra em um prédio onde guardam suas coisas confiscadas e pega seu relógio antigo e o arco de Darrell. Então ela confronta Mary apontando uma arma. Mary explica a história de Terminus, como eram pessoas boas até serem vítimas de outro grupo, o que os fez se tornarem duros e rebeldes. Mary pede para Carol matá-la, mas Carol atira em seu joelho e a deixa para os zumbis devorarem. Enquanto isso, Tyrese cuida de Judith na cabana, mas se distrai com os zumbis lá fora. Aproveitando a situação, Martin pega Judith como refém e força Tyrese a sair, ameaçando a bebê. No entanto, alguns momentos depois, Tyrese volta e bate violentamente em Martin, surpreendendo-o. Rick, Darrell, Bob e Glenn resgatam o resto do grupo e escapam por uma cerca, conseguindo atirar em Gareth enquanto ele tenta atacá-los. Na floresta, Rick encontra a mochila com as armas. Ele fica surpreso ao encontrar Carol, e com lágrimas nos olhos, ele e Darrell a recebem calorosamente, enquanto o resto do grupo observa feliz. Eles seguem de volta para a cabana, onde encontram Tyrese e Judith, e há uma reunião emocional. Enquanto o grupo se reúne, Rick sugere que se afastem de Terminus. Abraham planeja discutir a ideia de ir para Washington com Rosita. O grupo expandido começa sua jornada pela floresta. Rick para em uma placa que diz Sanctuary e pega uma lata de spray, colocando não antes de continuar. Mais tarde, uma figura encapuzada anda pelos trilhos, para ler uma placa e então tira o capuz, revelando ser Morgan. Ele segue marcas em uma árvore na floresta. O grupo de Rick deixa para trás o Terminus queimado e faz uma pausa durante a noite, tendo várias conversas. Tara conta a Rick sobre sua relutância em revidar quando a prisão foi atacada, enquanto
Tyrese aconselha Carol a não contar ao grupo sobre as mortes de Lizzie e Micah. Mais tarde, Rick agradece novamente Carol por salvá-los e ela menciona aprender a sobreviver após ser expulsa. Na manhã seguinte, Daryl traz comida e menciona ter se sentido observado na noite anterior. Bob e Sasha flertam, mas gritos ao longe interrompem a conversa. Carl insiste para que seu pai e os outros ajudem a pessoa em apuros. Eles correm até o local do barulho e encontram um homem se defendendo de zumbis em cima de uma rocha. Eles matam os zumbis e o homem se apresenta como Gabriel, um padre. Apesar da cautela do grupo, ele diz ter uma igreja e afirma nunca ter matado ninguém. Guiados por Gabriel, eles chegam à igreja e verificam se há armadilhas antes de entrar. Abraham diz a Rick que encontraram um ônibus cortesia de Gabriel que pode ser consertado e usado para transporte. No entanto, Rick e os outros priorizam achar suprimentos e munição. Gabriel admite ter procurado mantimentos em lugares próximos, exceto em um que está infestado de zumbis. Rick, Sasha, Bob e Michonne se juntam a Gabriel para essa missão de busca, mas Rick avisa Carl que a segurança não é garantida e diz para não confiar em Gabriel. Seguindo Gabriel, Rick e os outros vão até o local. Bob menciona a importância de ir para Washington. Enquanto isso, Carol e Darrell descobrem um veículo abandonado com uma bateria funcionando e Glenn, Tara e Meg acham 3 silenciadores em uma loja de armas saqueada. Eles chegam ao local indicado, um banco de alimentos, e descobrem que a comida está em um porão tomado por uma dúzia de zumbis e parcialmente inundado. Trabalhando juntos, eles usam prateleiras como barricadas para eliminar os zumbis. Quando Gabriel entra em pânico e tenta fugir de um zumbi, Rick o salva. Bob é puxado para debaixo d'água por um zumbi e Sasha o mata. De volta à igreja com os suprimentos, Michonne conta a Rick como ela se adaptou à vida pós-apocalíptica. Ao chegarem, Carl mostra a Rick sinais de que alguém tentou entrar à força e uma mensagem na parede: "Você vai queimar por isso?" Ao anoitecer, Abraham propõe um brinde ao grupo, incentivando todos a seguirem para Washington em busca de uma cura. Rick e os outros concordam e fazem uma pausa. Sasha vai cuidar de Judith, enquanto Bob, visivelmente inquieto, pede mais um beijo a ela e tenta segurar sua mão pelo máximo de tempo possível. Rick confronta Gabriel, sabendo que ele esconde algo, e o alerta que, se isso colocar o grupo em perigo, Rick não hesitará em matá-lo. Do lado de fora, Daryl e Carol matam zumbis por perto quando veem um carro fúnebre passando. Convencidos de que é o mesmo veículo e motorista que levaram Beth, eles entram no carro achado e vão atrás. Bob fica sozinho do lado de fora da igreja, chorando antes de se embrenhar na floresta. Ao parar perto de uma árvore perdido em seus pensamentos, Martin, o membro de Terminus que Tyrese alegou ter matado, o ataca por trás. Quando Bob acorda, ele está perto de uma fogueira com Garrett e outros sobreviventes de Terminus. Garrett garante a Bob que nada é pessoal e explica que eles recorreram à caça para sobreviver. Para o horror de Bob, sua perna foi amputada e Garrett comenta o quão saboroso ele é. Enquanto os caçadores se banqueteiam com a perna de Bob, zumbis tentam entrar no refúgio deles. Garrett pensa sobre o sentido de marcar o caminho de volta para Terminus se não há mais nada lá. Garrett fala com Bob e revela o interesse em consumir outros membros do grupo. O choro de Bob se transforma em risada, confundindo Garrett. Bob revela que foi mordido e que eles comeram carne contaminada. Chocados e enojados, vários caçadores vomitam ao perceber o que ingeriram antes de Bob desmaiar. Sasha procura Bob na floresta. Quando um zumbi quase a ataca, Rick e Tyrese a salvam. Sasha conta a ele sobre ter encontrado uma marca de arranhão e suspeita que Bob foi levado. Dentro da igreja, Sasha acusa Gabriel de estar por trás do desaparecimento de Bob. Depois de negar no começo, Gabriel confessa sua culpa por ter abandonado sua congregação aos zumbis. Ele acredita que o grupo de Rick é o castigo de Deus e pede punição. Um assobio interrompe a conversa e eles correm para fora. Eles encontram Bob inconsciente, com zumbis se aproximando enquanto os caçadores fogem. Rick atira para manter os zumbis afastados e leva Bob para dentro. Bob revela que os membros de Terminus o levaram até um esconderijo em uma escola e comeram sua perna. Ele avisa sobre sua mordida e sugere economizar suprimentos. Gabriel se oferece para ir até a escola, mas Abraham insiste em salvar Eugene. Glenn acalma
a discussão, enfatizando a importância de trabalhar em equipe para chegar a Washington. Abraham concorda em esperar se Glenn, Maggie e Tara forem junto, e eles aceitam. Em uma reunião, Rick revela a localização dos caçadores e o plano de emboscada. Tyrese conversa com Sasha defendendo o perdão, mas ela discorda e entrega a ele uma faca para quando Bob virar. Do lado de fora da igreja, os caçadores entram com confiança, depois de observar se havia ameaças. Lá dentro, Carl e Gabriel se preparam para se defender. Garrett revela que eles vêm observando o grupo e avançam em direção a Carl e Gabriel, atraídos pelo choro de Judith. De repente, 3 caçadores são baleados, deixando Garrett e Martin indefesos diante de Rick, Sasha e Tyrese. Garrett tenta implorar por misericórdia e conta a história de Terminus, mas Rick lembra a promessa feita e o grupo executa Garrett, Teresa e Martin. Rick garante ao grupo que era questão de sobrevivência. Michonne encontra sua espada confiscada e Gabriel e Tyrese ficam chocados com o resultado. Na manhã seguinte, o grupo se despede de Bob. Ele agradece a Rick por ter dado abrigo e o reconhece como um dos poucos bons ainda restantes. Bob conversa com Sasha sobre um sonho que teve antes de morrer. Sasha, tomada pela dor, pensa em acabar com a vida de Bob, mas não consegue. Tyrese se oferece para fazer isso por ela e Sasha entrega a faca. Tyrese, com tristeza, dá um golpe fatal no cérebro de Bob. Abraham, Rosita, Eugene, Tara, Glenn e Maggie juntam suprimentos e carregam no ônibus. Abraham dá a Rick um mapa com a rota até Washington. Lágrimas são trocadas e o ônibus parte. À noite, Michonne examina sua espada nos degraus. Gabriel se aproxima e eles falam sobre ouvir vozes dos mortos em seus sonhos. Darrell surge inesperadamente da floresta. Michonne pergunta sobre Carol e Darrell faz um sinal para alguém sair da floresta. Beth acorda em uma cama de hospital com um gesso no braço e pontos na bochecha. Ela vê a parte central de Atlanta destruída lá fora. Percebendo que está presa, Beth tenta escapar do quarto, mas a porta está trancada. Ela chama por ajuda e um médico e uma policial entram. A policial Dawn apresenta o médico como Edwards. Eles explicam que Beth foi resgatada e trazida para o Hospital Grady Memorial no centro. Eles dizem não saber nada sobre os companheiros de Beth, mas afirmam que ela tem uma dívida por terem salvo sua vida. Guiando Beth pelo hospital, Edwards mostra o funcionamento do lugar, destacando a pressão sobre os recursos limitados. De forma fria, ele desliga o suporte vital de um paciente sem melhora, mostrando as escolhas duras que precisam fazer. Edwards também revela o método de se livrar dos corpos: jogá-los pelo poço do elevador para serem devorados pelos zumbis. Na cafeteria, Beth encontra o policial Gorman, que a descobriu. Ele a intimida e faz comentários estranhos. Beth obedece e termina a refeição antes de sair. Ela vê o paciente Noah conversando com Dawn. Dawn menciona uma pessoa desaparecida chamada Joan e designa Noah para as tarefas dela. Ela repreende o Dr. Edwards por parecer entediado. Em meio à tensão, Dawn, desesperada, pede urgentemente a ajuda de Edwards para um paciente chamado Gavin Trevitt. Edwards alega falta de recursos e prevê a morte dele. Frustrada, Dawn dá um tapa em Beth, abrindo seus pontos. Mais tarde, Edwards costura novamente a bochecha de Beth e lhe dá uma camisa limpa que pegou de Noah. Beth concorda, meio a contragosto, em ajudar com uma paciente mordida chamada Joan. Joan tinha tentado fugir e enfrentou Gorman. Mesmo querendo ir embora, Dawn ordena que Beth ajude Edwards a amputar o braço infectado de Joan. Beth deixa suas roupas sujas de sangue na lavanderia do hospital e encontra Noah. Ele conta que a equipe ataca os mais fracos e revela seu plano de fugir para Richmond, Virgínia. Noah incentiva Beth a ser mais forte. Dawn lembra Beth de que ela deve à equipe, mas garante que em algum momento ela poderá partir. Beth visita Joan, que fala sobre o comportamento abusivo de Gorman e como Dawn permite isso. Gorman enfrenta Beth, mas é impedido por Edwards. Beth questiona Edwards sobre trabalhar no hospital e não fica impressionada com suas respostas. Beth e Edwards checam Levitt, que recebe um medicamento. Quando Beth administra o remédio, Levitt sofre convulsões fatais. Dawn mata Levitt para evitar que se transforme. Beth pergunta a Edwards sobre o ocorrido e ele mente sobre o remédio. Lá fora, Dawn enfrenta Beth, insultando-a e dando a entender que sabe da mentira envolvendo Noah. Chegando ao limite, Beth planeja fugir do Hospital Grady Memorial com o ferido
do Noah. Ela se oferece para pegar uma chave no escritório de Dawn, enquanto Noah cria uma distração. Dentro do escritório, Beth vê o corpo sem vida de Joan, com uma mensagem riscada. Beth acha a chave reserva do elevador, mas encontra Gorman no caminho de volta. Ela quebra a cabeça dele com o pote, fazendo com que ele seja mordido por Joan. Beth pega a arma de Gorman e volta para Noah. Usando uma escada improvisada, eles descem o poço do elevador. Noah cai e machuca a perna, enquanto Beth o defende dos zumbis. Eles seguem em direção à cerca e Noah escala, enquanto Beth atira nos zumbis. Porém, um policial agarra Beth antes que ela possa escapar, e ela vê Noah desaparecer. Dawn acusa Beth de matar Gorman e a espanca até ela desmaiar. Edwards cuida dos ferimentos de Beth e admite seu papel em deixar Trevor morrer. Beth planeja confrontar Edwards, mas se distrai com a chegada de Carol, levada como nova paciente. Abraham dirige o ônibus de Gabriel em direção a Washington. O grupo troca piadas enquanto passa por zumbis na estrada. De repente, o ônibus bate devido a uma falha no motor, atraindo mais zumbis. Em um flashback, Abraham lembra de um incidente traumático em um supermercado onde ele matou homens, fazendo sua família ter medo dele. A família de Abraham deixa uma nota avisando para não procurá-los depois que ele eliminar uma ameaça. Mais tarde, ele encontra os restos mortais deles. Eugene interrompe seu desespero pedindo ajuda. De volta ao presente, Abraham acorda cercado por zumbis. O grupo planeja uma fuga designando Tara para proteger Eugene. Eugene recebe uma faca de Tara. Eles lutam contra os zumbis e descobrem que o ônibus está pegando fogo. Apesar da perda, Abraham continua determinado a seguir em frente. Glenn confia nele e decide continuar. Eles encontram abrigo em uma livraria fechada. Durante a troca de turno, Abraham agradece a Glenn por ter ficado com ele. Eles discutem a força do grupo e a esperança de um futuro melhor. Abraham e Rosita percebem que Eugene está espionando-os e mais tarde descobrem que ele sabotou o ônibus sem querer. Tara avisa Eugene para nunca mais sabotar, pois isso quase os matou. Na manhã seguinte, Rosita e Maggie querem que Abraham procure suprimentos na cidade, mas ele insiste em sair para evitar que mais vidas sejam perdidas. Ele encontra um caminhão de bombeiros com tanques de água perto de um corpo de bombeiros. Eles ligam o caminhão, mas ele libera os zumbis presos. Eugene salva o dia usando a mangueira de água para derrotar os zumbis. Abraham se concentra em consertar os motores para continuar a jornada. O caminhão de bombeiros quebra novamente depois de deixar a cidade. Abraham conserta enquanto o grupo assiste. Maggie brinca com Eugene sobre seu mullet. Eles encontram uma enorme horda de zumbis bloqueando a estrada. O grupo quer encontrar outra rota, mas Abraham insiste em seguir em frente. Ele ataca Eugene, causando o caos. Eugene revela: "Não sou um cientista", no meio do tumulto. Eugene admite que mentiu sobre saber como acabar com o apocalipse, mas ainda acredita que ir para Washington é a melhor chance. Abraham fica furioso e ataca violentamente Eugene, enquanto o grupo fica devastado. No flashback é mostrado que Abraham só não desistiu porque acreditou na história de Eugene. No presente, Daryl e Carol perseguem uma ambulância médica. Eles a seguem até uma base onde um policial reúne bicicletas e o que parece ser um corpo. Eles planejam encontrar um lugar para ficar durante a noite e continuar a investigação pela manhã. Ao chegarem, a dupla invade o local e encontra chaves em um corpo morto. Carol revela conhecer o lugar como um abrigo temporário e eles se instalam. Enquanto discutem experiências de abuso do passado, encontram zumbis presos, possivelmente uma mãe e sua filha. Na manhã seguinte, Daryl cuida deles e lhes dá um enterro digno. Carol reflete brevemente sobre enterrar Lizzie e Micah. Eles juntam mais suprimentos e saem em busca de um ponto mais alto. No centro da cidade, eles veem o resultado do bombardeio militar. Encontrando um prédio adequado, criam uma distração para entrar e navegam por um estacionamento, matando zumbis no caminho. Sem saberem, alguém os segue. Chegando a um apartamento com vista para o centro da cidade destruído, Carol menciona o desinteresse de Daryl por Lizzie e Micah, e ele responde que ela está lá enquanto elas não estão. Carol sugere uma situação pior, mas fica em silêncio. Eles avistam outra ambulância branca tombada em uma ponte e decidem investigar. Mas Noah aparece de surpresa, tomando o rifle de Carol e os mantendo sob mira. Ele pega o arco de Daryl e foge. A dupla elimina
elimina zumbis, mas não consegue perseguir Noah, pois ele barricou sua rota de fuga. Eles discutem sobre suas escolhas desde que deixaram a prisão. Carol nota que Daryl tem um livro sobre abuso doméstico que cai da mochila dele. Eles seguem até a van que caiu perto da ponte, procurando por documentos, enquanto os zumbis se aproximam. Carol encontra uma maca do Grady Memorial, mas eles precisam se refugiar na van enquanto os zumbis se aproximam. A van balança na borda da ponte e Carol segura a mão de Daryl enquanto ela cai, aterrissando de pé. Eles escapam com ferimentos leves. Depois de uma recuperação rápida, eles chegam a um prédio do outro lado do Grady Memorial. Enquanto juntam mais suprimentos, Carol se abre com Daryl sobre suas experiências passadas com abrigos temporários, fugindo de Ed e sua transformação desde o apocalipse. O rosnado de um zumbi interrompe a tranquilidade. Eles encontram um zumbi com uma das flechas de Daryl cravada em seu pescoço, sugerindo a participação de Noah. Eles recuperam a flecha, matam o zumbi e encontram Noah lutando para barricar uma porta. Daryl prende Noah sob uma estante, ignorando seus pedidos de ajuda por causa da traição passada. Daryl fuma um cigarro e sai, enquanto Carol o incentiva a agir. Justo quando Noah está prestes a sucumbir, Daryl mata o zumbi com uma flecha. Noah agradece por ser resgatado e revela que a equipe do hospital provavelmente o seguirá. Noah informa a Daryl sobre a participação de Beth. Ao perceber que Noah é um aliado, eles o levam para um prédio próximo para refúgio. O trio tenta escapar do prédio, mas Carol é atropelada por uma viatura da polícia do hospital. Daryl fica horrorizado, mas Noah sugere esperar, pois o hospital pode tratar os ferimentos de Carol e mantê-la segura. Daryl e Noah saem sorrateiramente da área central, roubam um caminhão e dirigem para fora da cidade, a fim de se juntar ao grupo de Rick para planejar a missão de resgate. Após resgatar Noah com segurança e descobrir sobre o sequestro de Beth e Carol no Grady Memorial, o grupo começa a planejar uma missão para resgatá-las. Rick lidera uma equipe, incluindo Tyrese, Daryl, Noah e Sasha, até Atlanta para reconhecimento. Os sobreviventes restantes reforçam a igreja contra os zumbis. Para garantir a segurança da igreja, eles barricadeiam as janelas e usam o órgão como barreira. Michonne e Rick discutem brevemente sobre a participação de Rick na missão. Depois que Rick e os outros partem, Gabriel continua limpando a igreja, atormentado pelo massacre da noite anterior. No caminho para Atlanta, Tyrese tenta consolar Sasha sobre a morte de Bob, mas ela prefere que ele não fale sobre isso. Enquanto isso, perto dos bandos de zumbis na estrada, Eugene continua inconsciente, enquanto Abraham está em desespero, acreditando que a missão deles falhou. Tara usa a última água do caminhão de bombeiros para encher garrafas e oferece uma para Abraham, mas ele não responde. Rosita o enfrenta, fazendo com que ele fique agressivo. Meg intervém apontando sua arma para ele e exigindo que se sentasse, o que ele faz relutantemente. Glenn assume a liderança, fazendo a patrulha da área com Tara e Rosita, enquanto Meg fica de vigia sobre Abraham e Eugene. Dentro do Grady Memorial, Beth vê Carol chegando numa cadeira de rodas e escuta o policial O'Donnell sugerir que retirem Carol do suporte vital devido aos ferimentos graves. Querendo ajudar Carol, Beth ganha o respeito de Dawn e concorda em salvá-la. Dawn dá a chave do armário de medicamentos próximo para Beth, que consulta o Dr. Edwards para obter epinefrina e estabilizar a condição de Carol, que ela administra em seguida. Perto de um riacho, Tara, Glenn e Rosita conversam sobre as ações de Eugene. Tara admite, relutante, admirar a habilidade de Rosita de usar a inteligência de Eugene a favor deles. Eles encontram o riacho poluído, mas Rosita se impressiona ao construir um filtro de água e criar uma rede de pesca improvisada. Após enfrentar zumbis, Glenn reconhece as habilidades de Rosita como valiosas. Na estrada, Meg enfrenta Abraham, lembrando-o que ela também perdeu alguém, referindo-se a Bob, e diz para ele parar de se lamentar. Glenn, Rosita e Tara voltam para o caminhão de bombeiros e Eugene acorda após ser espancado. O grupo de Rick chega a Atlanta e faz planos em um armazém. Rick sugere um ataque frontal, mas Tyrese propõe fazer os policiais do hospital reféns para uma troca de prisioneiros. Daryl concorda e Rick relutantemente aceita. Eles encontram uma estrada bloqueada por zumbis misturados com napalm. Mais tarde, eles acionam uma armadilha com Noah atirando nos zumbis, o que faz O'Donnell e Lamson investigarem. O grupo de
de Rick os derrota e captura os policiais. Outro policial, Licari, chega e abre fogo, fazendo com que os outros policiais fujam. O grupo de Rick os persegue e captura os 3 policiais. De volta à igreja, Gabriel continua limpando enquanto Carl tenta motivá-lo com um facão. Gabriel decide sair e planeja uma fuga pelo porão. Ele machuca o pé, mas continua sua jornada. Ele encontra um zumbi com um crucifixo, mas decide não matá-lo e segue em frente. O grupo de Rick leva os policiais para o armazém. Lá dentro, os policiais confessam que Dawn está no comando e não é bem vista pela maioria da força policial. Eles dizem que Dawn não vai aceitar o plano de reféns. Lamson se oferece para negociar com Dawn. Lamson fala com Rick sobre manipular Dawn e revela sua culpa por sobrevivência. Ele pede para Sasha matar um zumbi preso, mas de repente ataca Sasha e escapa com as mãos amarradas. Lamson foge com Rick o perseguindo. Enquanto tenta libertar as mãos, Lamson se assusta com os zumbis. Rick colide um carro de patrulha contra Lamson, quebrando suas costas. Rick confronta Lamson, que o chama de louco antes de Rick acabar com sua vida. Gabriel vai até a escola onde os caçadores estavam e encontra o acampamento deles, incluindo a perna parcialmente consumida de Bob e a Bíblia de Mary. Gabriel corre de volta para a igreja, alertando os zumbis. Michonne abre a porta da frente e salva Gabriel. Eles se retiram para o escritório dos fundos e usam um túnel de fuga. O grupo consegue prender os zumbis dentro da igreja. Dentro do Grady Memorial, Dawn fica preocupada com os policiais desaparecidos. Ela confronta Beth sobre a morte de Gorman. No quarto de Carol, Beth conta a Dawn sobre a natureza manipuladora de Grady. Beth quer escapar, mas Dawn e Noah não concordam. Rick conversa sobre a morte de Lamson com Daryl. Licari e Shepard decidem mentir dizendo que Lamson foi devorado pelos zumbis. Tyrese e Sasha se preparam para a troca de reféns. Sasha reconhece que é preciso mudar, apesar do pacifismo de Tyrese. De volta à igreja, os zumbis quebram a barricada. O grupo de Abraham chega com um caminhão de bombeiros, salvando-os. Glenn revela a farsa de Eugene. Michonne compartilha a localização de Beth e eles seguem para Atlanta para se reunir com o resto. Em Atlanta, Rick expõe Licari e Shepard para a troca. Sasha elimina um zumbi, confirmando a presença deles. Rick, Daryl e Noah são levados para o hospital, enquanto Carol e Beth se preparam. Rick informa Dawn sobre a morte de Lamson. Carol e Beth são trocadas por Licari e Shepard. Dawn exige que Noah fique, ameaçando violência caso se recuse. Noah se rende a Dawn, mas Beth a esfaqueia com tesouras médicas em retaliação. Dawn acidentalmente atira e mata Beth. Daryl atira e mata Dawn, cheio de raiva. Os policiais restantes recuam e Shepard assume o comando. O grupo de Rick recusa a oferta de Shepard para ficar. Noah decide se juntar ao grupo de Rick. Do lado de fora do hospital, Michonne e o grupo chegam. Daryl segura o corpo de Beth e Maggie desaba tomada pela dor. Após o enterro de Beth, o grupo sai em uma missão de suprimentos. Noah revela o desejo de levar Beth para sua comunidade fechada, os Shirewilt Estates, que fica a 850 quilômetros de Atlanta. Apesar da distância, Rick concorda, vendo isso como uma possível nova casa para o grupo cansado. Rick, Tyrese, Michonne, Glenn e Noah exploram Shirewilt. Eles se aproximam da comunidade destruída a pé. Glenn escala o portão e vê a destruição. Noah, emocionado, corre para dentro e encontra vários corpos. O resto do grupo chega e oferece apoio a Noah. Rick informa Carol sobre a comunidade invadida e pede ao grupo que procure suprimentos. Rick e Glenn se separam, discutindo suas ações em términos. Na praça da cidade, Tyrese tenta consolar Noah, mas Noah vê sua casa e corre até lá. Tyrese o segue, preocupado. Dentro, Noah encontra o corpo sem vida de sua mãe e desaba em lamento. Tyrese procura pela casa e encontra uma foto emoldurada dos irmãos de Noah. Ele é de repente atacado por um zumbi que morde seu braço. Noah corre para ajudar e o instrui a ficar enquanto vai buscar os outros. Tyrese começa a ter alucinações, vendo figuras do seu passado. Ele se recobra e mata o zumbi. Michonne convence Rick a mover o grupo para Washington DC em busca de segurança. Noah informa a ele sobre Tyrese. Eles correm até a casa de Tyrese e o encontram alucinando. Rick e Michonne amputam seu braço infectado. O grupo luta para carregar Tyrese para a segurança, enfrentando zumbis e obstáculos. Tyrese tem flashes de memória e vê alucinações confortantes
parentes de Bob, Beth, Micah e Lizzie. Ele morre e Michonne o eutaniza. Mais tarde, Gabriel realiza uma cerimônia funerária enquanto Sasha parece arrasada. Eles enterram Tyrese, deixando seu chapéu em cima de seu túmulo. O grupo está em um grande abatimento, lamentando as recentes perdas. Eles estão sem comida, água e combustível, sendo forçados a andar a pé. Estão exaustos, desidratados e se sentindo derrotados. Sasha não consegue encontrar água. Darrell encontra apenas uma minhoca e Maggie está emocionalmente bloqueada. Carl dá a Maggie uma caixa de música quebrada como uma homenagem a Beth e Gabriel tenta consolá-la. Maggie o rejeita com dureza, culpando-o por abandonar sua congregação. Eles seguem em frente lentamente, seguidos por uma horda crescente de zumbis. Rick decide não enfrentá-los em seu estado enfraquecido, esperando uma vantagem tática. Sasha quer confrontar a horda, ignorando o aviso de Michonne sobre ser impulsiva como Tyrese. Eles chegam a uma ponte e Rick ordena que parte do grupo empurre os zumbis pela colina íngreme para se livrar deles. Sasha quebra a formação e força o grupo a lutar de perto. Abraham é cortado por Sasha em sua fúria e Rick quase é mordido, mas é salvo por Darrell e Carol. Michonne repreende Sasha e Abraham a avisa sobre causar mais problemas. Abraham começa a beber, piorando sua desidratação. Eugene acredita que as coisas não podem piorar, mas cães selvagens de repente aparecem. Sasha mata rapidamente os cães e o grupo, relutante, come a carne deles. Gabriel, arrasado, joga sua coleira no fogo enquanto Maggie observa. Glenn conversa com Maggie e ela se abre sobre seu trauma. Ela acreditava que Beth estava morta após a morte de Herschel e a montanha-russa de saber que ela estava viva e depois perdê-la a destruiu. Ela questiona se estão vivendo no pior momento e se quer continuar. Glenn a garante que ela quer continuar e a convence a beber um pouco. Darrell se separa do grupo para caçar e encontra um celeiro abandonado. Ele queima a mão com um cigarro, percebendo que não sente mais nada e desaba em lágrimas. Quando ele retorna ao grupo, eles descobrem garrafas de água com uma nota de um amigo, mas ficam desconfiados e decidem não beber. Felizmente começa a chover, trazendo alegria para todos. Darrell os leva ao celeiro durante a tempestade. Rick compartilha uma história sobre seu avô, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, acreditando que já estava morto. Ele incentiva o grupo a adotar a mesma mentalidade para continuar vivos. Darrell discorda, encontrando força na luta. Mais tarde, Darrell vê uma grande horda de zumbis se aproximando na tempestade. Ele, Sasha e Maggie seguram a porta enquanto o resto do grupo se junta a eles para resistir à pressão dos zumbis. Maggie acorda com uma caixa de música consertada por Darrell. Eles conversam sobre Tyrese e a força de Beth. Maggie convida Sasha para sair e ver os efeitos da tempestade, revelando árvores arrancadas e zumbis mortos. Elas observam o nascer do sol. Sasha expressa seu medo da morte, mas Maggie a assegura de que elas vão sobreviver. Quando tentam tocar a caixa de música, um homem bem vestido e limpo chamado Aaron chega, pedindo para falar com Rick. No celeiro, Maggie e Sasha levam Aaron até o grupo. Rick e os outros apontam suas armas para ele. Aaron diz que deixou as garrafas de água e quer recrutá-los para uma comunidade próxima. Rick está cético e revira a mochila de Aaron. Rick encontra fotos borradas da cidade de Aaron. Aaron continua falando, irritando Rick, que o nocauteia com um soco. Michonne diz que Aaron não é uma ameaça enquanto estiver algemado. Aaron acorda e tenta amenizar a situação, mas não consegue. Rick continua interrogando Aaron, perguntando sobre outras pessoas que estão esperando por ele. Aaron admite que Rick não confiará em nenhuma resposta, mas revela que há mais uma pessoa chegando em veículos. Rick manda Michonne, Glenn, Maggie, Abraham e Rosita checarem o ponto de encontro. Se eles não voltarem em uma hora, Rick vai executar Aaron. Aaron conta a Rick sobre seu trabalho no governo e afirma ter boas intenções. Quando Judith chora, Aaron oferece purê de maçã de sua mochila. Rick desconfia de uma armadilha e faz Aaron provar primeiro. Vendo que é seguro, Rick dá para Judith. Michonne e o grupo encontram um carro e um trailer vazios no ponto de encontro, confirmando que Aaron dizia a verdade. Eles voltam para o celeiro com comida enlatada e os veículos. Apesar das dúvidas de Glenn, Michonne lembra a ele que já acolheram pessoas perdidas e desesperadas antes. Depois de chegarem, Rick inicialmente
inicialmente planeja ficar com os itens enlatados. No entanto, o grupo discorda e o convence a verificar a cidade. Eles fazem Aaron de refém. Rick insiste em um caminho diferente devido à sua falta de confiança. Eles partem em 2 veículos e encontram uma horda de zumbis que os separa do trailer. Um sinalizador à frente faz Aaron entrar em pânico, tentando fugir apesar de estar restrito. Rick, Michonne e Glenn seguem o caminho do sinalizador pela floresta. Glenn salva Aaron de um ataque de zumbis e Aaron percebe que eles são boas pessoas. Eles se reencontram com o resto do grupo e com o parceiro de Aaron, Eric, em um prédio abandonado. Rick é convencido a confiar neles. No dia seguinte, continuam a viagem em direção a Alexandria. Aaron promete ajuda médica para a perna de Noah. Rick continua desconfiado, mas é incentivado por Michonne a deixar suas preocupações de lado. Antes de sair, Rick esconde uma arma no liquidificador. Eles chegam ao portão de Alexandria e ouvem crianças brincando dentro. Todos saem dos veículos e Rick pega Judith antes de se juntar aos outros. O portão da frente de Alexandria se abre e Nicholas exige que entreguem suas armas. Aaron garante que podem manter as armas até encontrarem Diana Monroe, a líder da cidade. Dentro da casa de Diana, Rick observa o quarto de hóspedes luxuoso enquanto ela pede para gravar a conversa. Diana explica que Alexandria foi planejada como uma comunidade sustentável antes do surto e pede a ajuda do grupo de Rick. Eventualmente, eles entregam as armas, com Carol fingindo não conseguir manusear a sua. Aaron menciona que cada um terá sua própria casa na comunidade. Todos se reúnem em uma casa e descobrem que tem água quente e aquecimento. Rick toma um banho e se barbeia, encontrando Jessie, que se oferece para cortar seu cabelo. Ela fala sobre seus filhos e a segurança da comunidade. Carol e Carl exploram outra casa e acham suspeito estar separados. Decidem ficar juntos dormindo no chão. Diana percebe e discute as atribuições de trabalho com Rick. Na manhã seguinte, Diana entrevista Daryl, que se sente desconfortável em Alexandria, e Michonne, que expressa a disposição deles de ajudar a comunidade. Rick sai para uma caminhada e encontra Jessie, que lhe mostra Carl e Judith interagindo com os vizinhos e se oferece para apresentar Carl aos seus filhos. Carl conhece Ron, Mike e Enid, mas Enid o ignora. Mais tarde, Carl compartilha sua crença de que a comunidade é fraca e não quer que todos os outros se tornem fracos também. Rick sai para outra caminhada à noite e encontra o marido de Jessie, Pete Anderson, que o recebe sarcasticamente e menciona que Jessie cortou o cabelo de Rick. No dia seguinte, Carol continua sua encenação de esposa submissa. Ela se lembra dos primeiros dias com Ed e expressa seu desejo de contribuir para a comunidade. Mais tarde, ela troca de roupa e Daryl zombam dela. Carol explica que está mantendo as aparências. Glenn, Noah e Tara se juntam a Nicholas e o filho de Diana, Aiden, em uma missão de reconhecimento. Eles descobrem a falta de conhecimento de Nicholas e Aiden sobre zumbis e tentam ensiná-los o protocolo. Encontram um zumbi que havia matado alguns dos amigos de Aiden. Quando o zumbi ataca, Glenn o mata, fazendo Aiden criticar sua falta de seguimento das regras. Na cidade, Carl vê Enid escalando as paredes e a segue para fora. Ele perde de vista, mas encontra o barraco abandonado, onde seu pai escondeu a pistola. Enquanto isso, Rick também está fazendo o reconhecimento e percebe que a arma sumiu. Eles encontram um grupo de zumbis e cooperam silenciosamente para eliminá-los. Ao retornar à cidade, Glenn confronta Aiden pela imprudência e incompetência dele. Aiden tenta agredir Glenn, mas é derrubado rapidamente por Glenn. Nicholas tenta atacar Glenn por trás, mas Daryl intervém. Diana, Rick, Carl e Michonne interrompem a briga. Surpreendentemente, Diana apoia Glenn e ordena que Aiden e Nicholas saiam. Diana designa Rick para ser o policial da cidade e Michonne também assume a mesma função. Eles aceitam as posições. Naquela noite, Rick coloca o uniforme de policial e se junta a Carol e Daryl no pátio. Ele garante a eles que é seguro dormir nas próprias casas. Carol expressa preocupação sobre se tornar complacente, mas Rick a tranquiliza, dizendo que isso não vai acontecer. Ele declara que farão isso funcionar, e se os moradores da cidade não conseguirem, eles tomarão o controle à força.
Com o nascer do sol em Alexandria, Sasha acorda e pega um rifle com Olivia na armação. Ela pratica tiros em alvos fora do portão e desafia qualquer zumbi nas proximidades. Rick, Daryl e Carol se encontram fora dos muros para discutir a pistola desaparecida e como pegar suas armas de volta na armação. Carol nota um zumbi com um W marcado na testa enquanto eles conversam. Daryl encontra Aaron na floresta, que está procurando um cavalo chamado Buttons. Eles encontram o cavalo, mas ele se assusta com os zumbis, levando-o à sua morte. Eles matam os zumbis e sacrificam o cavalo moribundo. Deanna informa a Michonne que ela e Rick serão responsáveis por manter a ordem, enquanto Meg ajuda com questões do governo. Sasha pede para fazer múltiplos turnos na torre de vigia e concorda em ir à festa de boas-vindas em troca. Na festa, Abraham inicialmente tem dificuldades para se ajustar, mas eventualmente relaxa depois de descobrir álcool grátis. Rick conversa com Jesse e rouba um beijo quando Pete não está olhando. Sasha tem flashbacks violentos e vê os convidados da festa como zumbis. Ela avisa a todos que não estão seguros antes de sair correndo. Deanna tenta convencer Sasha a voltar, mas Sasha insiste em ficar na torre de vigia, afirmando que eles não estão seguros. Darrell pula a festa e fica andando pela cidade. Aaron o vê e o convida para jantar com ele e Eric. A conversa durante o jantar é estranha e Aaron mostra a Darrell uma motocicleta que estava consertando. Aaron sugere que Darrell se torne o novo recrutador da cidade enquanto Eric está ferido, pois Darrell pode distinguir as pessoas boas das ruins. Carol executa seu plano de invadir a armação e sai discretamente durante a festa. O filho de Jesse, Sam, a segue e pede mais biscoitos. Para mantê-lo em silêncio, Carol o ameaça indiretamente com os zumbis e promete fazer os biscoitos. Na manhã seguinte, Carol leva as pistolas que pegou da armação para Rick e Darrell. Rick dá mais uma caminhada e vê Jesse andando com Pete, considerando brevemente matá-lo. A atenção de Rick é desviada por um zumbi batendo inutilmente nas paredes fortificadas. Ele se aproxima do portão, ouvindo enquanto olha para o carimbo da festa em sua mão. Na capela, Gabriel se prepara para rezar e encontra um bilhete de boas-vindas da cidade. Sobrecarregado, ele tem um colapso, rasga páginas de sua Bíblia e chora. Noah encontra Red Monroe, marido de Deanna, que compartilha sua experiência na construção das muralhas da cidade. Noah expressa interesse por arquitetura e Reg lhe dá um livro para aprender. Deanna informa Aiden e Glenn sobre quedas de energia causadas pela falta de peças do gerador solar. Juntos com Tara, Nicholas e Eugene, eles vão a um armazém procurar suprimentos. O veículo de Aiden toca música dubstep alta. Ao chegar, Glenn insiste em verificar o perímetro antes de entrar no prédio. Eles se dividem em duplas e procuram pelos suprimentos. Enquanto encontram as peças necessárias, Aiden vê zumbis atrás de uma cerca. Um zumbi blindado se aproxima de Aiden e quando ele tenta matá-lo sem sucesso, Glenn o impede. Aiden acidentalmente aciona uma explosão com uma granada, ferindo Tara e se ferindo gravemente. Nicholas declara Aiden morto e o grupo carrega Tara para procurar ajuda em um escritório. Dentro do armazém, eles descobrem que Aiden ainda está vivo. Eugene fica com Tara enquanto Glenn, Nicholas e Noah vão salvar Aiden. Eugene corajosamente escolta Tara, atirando nos zumbis pelo caminho. Os três homens chegam a Aiden, mas têm dificuldades para libertá-lo da prateleira. Nicholas os abandona e foge. Apesar dos esforços de Glenn e Noah, eles são forçados a escapar quando os zumbis atacam Aiden, devorando seu corpo enquanto ele grita. Em uma zona de construção próxima a Alexandria, Tobin lidera uma equipe, incluindo Abraham. Quando os zumbis atacam, Tobin ordena uma retirada, deixando Francine em perigo. Abraham a salva e derrota os zumbis. Tobin percebe que Abraham deveria ser o líder da equipe e informa Diana. Sam visita Carol novamente e pede mais biscoitos. Carol manda ele roubar chocolate para ela. Depois de fazer os biscoitos, Sam confessa que quebrou a estátua de coruja da mãe por raiva e sente que precisa de uma arma para se proteger. Carol desconfia que Sam e talvez Jesse sejam vítimas do abuso de Pete. Glenn, Noah e Nicholas ficam presos em uma porta giratória com zumbis se aproximando. Eugene os salva dirigindo a van e tocando música dubstep para distrair os zumbis. Nicholas entra em pânico e empurra sua saída
seguida, deixando Glenn e Noah vulneráveis. Os zumbis pegam Noah e o devoram, enquanto Glenn assiste horrorizado. Nicholas volta para a van, mas Glenn o confronta e o nocauteia. Eles o levam na van e voltam com Glenn chorando. Na casa de Deanna, Gabriel avisa sobre Rick e o grupo enquanto Meg ouve. Carol visita Rick e revela o possível abuso de Jesse e Sam por Pete. Ela sugere que matar o médico é a única solução. Na casa de Deanna, eles ouvem brevemente a mixtape de Aiden antes de desligá-la. Carol faz uma caçarola para a família enlutada. A deixa na porta deles com um bilhete de condolências e observa Deanna queimar o bilhete dentro de casa. Deanna assiste a um vídeo de Nicholas culpando Glenn pela morte de Aiden e o acusa de deixar Aiden morrer. Ela se lembra de tê-los proibido de sair da cidade. Glenn compartilha sua versão dos acontecimentos com Rick, que fica frustrado com a recusa da comunidade em encarar a realidade. Eles discutem matar Pete e Carol revela que Sam viu o abuso de sua mãe. Rick encontra Pete no lago e, com raiva, manda ele continuar andando. Na manhã seguinte, Michonne e Rosita procuram por Sasha, que passou a noite na torre de vigia. Elas percebem que é a primeira vez que estão fora dos muros e Michonne sente como se tivesse estado dormindo. Rick confronta Deanna sobre o abuso de Pete, mas ela o defende como o médico da cidade. Rick sugere separá-los e matar Pete se necessário, mas Deanna ameaça exilá-lo. Michonne e Rosita descobrem zumbis executados e percebem que Sasha é a responsável. Elas a encontram matando mais zumbis na floresta. Elas ajudam Sasha e, apesar da resistência dela, elas trabalham juntas. Sasha tem um colapso e reflete sobre a conversa que teve com Noah. Carl segue Enid para a floresta novamente e eles correm juntos de forma brincalhona. Eles encontram um zumbi, distraem ele com um cronômetro e se escondem em uma árvore. Eles conversam sobre o estado do mundo, mas Carl hesita em tomar uma atitude. Glenn confronta Nicholas na van, chamando-o de covarde. Ele tenta convencer Nicholas a ficar na cidade para sobreviver, mas Nicholas o ignora e segue para a floresta, onde se revela que ele roubou a arma escondida de Rick. Rick confronta Jessie na garagem dela sobre o abuso de Pete. Ela se defende e fecha a garagem. No entanto, quando Rick vê Sam, ele entra na casa dela para avisá-la e oferece sua ajuda. Pete chega em casa e fica irritado com a presença de Rick. Rick e Pete se envolvem em uma luta acirrada, quebrando a janela e continuando a briga do lado de fora. Os moradores se juntam para assistir ao caos. Pete bate em Jesse e é retaliado por Rick, que começa a estrangulá-lo. Deanna intervém e exige que eles parem. Rick a provoca e pergunta se ela vai expulsá-lo. Ele critica a ignorância da comunidade enquanto Sasha atira nos zumbis da torre de vigia. Rick declara que não permitirá mais mortes, mas antes que possa terminar seu discurso, Michonne aparece e o nocauteia com um único soco. Na floresta, Morgan acorda dentro de um carro e encontra um pé de coelho da sorte. Enquanto faz café, Morgan é confrontado por um homem do grupo Wolves. Outro membro dos Wolves se junta ao ataque, mas Morgan os derrota facilmente. Ele percebe que a arma está vazia, tranca-os no carro, dá uma buzina para verificar a presença de zumbis e vai embora com o pé de coelho. Em Alexandria, Rick acorda e Michonne o informa sobre uma reunião convocada por Deanna para decidir seu destino. Glenn e Carol contam a Rick sobre a recuperação de Pete e o questionam sobre as armas desaparecidas. Rick sugere fazer reféns e tomar o armazém de armas caso a reunião dê errado. Carol acredita que os moradores podem ser facilmente manipulados. Rick volta a dormir. Meg tenta convencer Deanna sobre Rick, mas Deanna continua teimosa. Na floresta, Darrell e Aaron veem um homem com um poncho vermelho, mas decidem não se aproximar. Eles encontram uma instalação de alimentos abandonada, limpam os zumbis e entram. Rick acorda e Carol lhe devolve sua arma. Ela explica por que manteve o segredo sobre a tomada das armas e faz uma piada sobre o desejo dele de ser honesto enquanto toma conta de Alexandria. Meg discute as reações de Deanna com Glenn e eles prometem fazer as coisas funcionarem. Glenn nota Nicholas escalando as paredes e o segue. Gabriel também decide dar uma caminhada para fora. Darrell e Aaron acionam uma armadilha na fábrica de conservas, liberando uma horda de zumbis. Eles escapam e se abrigam em um veículo abandonado. Glenn é baleado por Nicholas enquanto o segue. Nicholas encontra Glenn desaparecido quando chega ao local. Carol leva comida para Pete, mas ele fica
fica irritado. Ela o ameaça com uma faca antes de sair. Rick sai para uma caminhada e encontra cidadãos desconfiados. Pete observa Rick passar por Jessie e garante a ela que irá à reunião. Na fábrica de conservas, Darrell decide que devem lutar contra os zumbis. Justo quando eles se preparam para uma fuga desesperada, Morgan chega e os ajuda a derrotar os zumbis. Ele dá a eles um mapa e revela que está apenas de passagem. Aaron agradece e Morgan pede direções antes de partir. Abraham pede desculpas a Eugene e Rosita, que o perdoam. Gabriel planeja se sacrificar para um zumbi, mas muda de ideia e o mata. Ele retorna à cidade, mas deixa o portão entreaberto por distração. Na floresta, Glenn, ferido, embosca Nicholas e é brutalmente atacado. Nicholas foge quando os zumbis se aproximam, deixando Glenn para trás. Glenn consegue escapar e confronta Nicholas, espancando-o sem piedade. Nicholas implora pela vida, mas Glenn o poupa e o leva de volta à cidade. Rick se prepara para a reunião e discute as armas com Michonne, que promete sua lealdade. Rick fecha o portão aberto e segue uma trilha de sangue até a praça da cidade. Deanna começa a reunião enquanto o grupo de Rick observa. Sasha confronta Gabriel sobre suas dificuldades, mas ele a rejeita friamente. Meg, Michonne, Abraham e Carol apoiam a liderança de Rick. Enquanto isso, Rick luta contra 2 zumbis e Meg se junta a Sasha e Gabriel e a convencem a abaixar sua arma. Gabriel se culpa pelas mortes de todos. Rick interrompe a reunião com um cadáver de zumbi ensanguentado, revelando o portão aberto. Spencer admite seu erro e Rick enfatiza a necessidade de mudança para sobreviver. De repente, Pete interrompe a reunião, empunhando a katana de Michonne. Carol sinaliza para Rick esperar e quando Pete ataca, Reg intervém e tem a garganta cortada. Deanna grita de dor enquanto Abraham imobiliza Pete. Deanna implora a Rick para agir e ele prontamente atira e mata Pete. Rick olha para cima e fica surpreso ao ver Morgan de pé com Darrell e Aaron. Mais tarde, Michonne considera pendurar sua katana, mas muda de ideia. Ela guarda a arma, a prende nas costas e sai. Na fábrica de conservas, um veículo abandonado deixa uma mensagem avisando que os Wolves estão por perto. Terminando assim a 5ª temporada de The Walking Dead, série de terror, drama e mistério de 2014. E eu espero você no próximo vídeo.